Você sabia que a carência, o medo do abandono, o sentimento de incapacidade, a insegurança, a indecisão, as dificuldades financeiras, a irritabilidade, a necessidade de agradar o outro, os vícios, tudo isso e muito mais um pouco são algumas consequências de traumas e feridas dentro de nós? Mas que traumas são esses? Que feridas são essas? Nesse vídeo eu vou falar de um dos traumas que afeta toda a vida de uma pessoa. Veja bem, a figura dos pais na nossa vida como criança é de suma importância. E a principal responsabilidade dos pais na nossa infância é proporcionar totalidade na nossa vida nas 6 dimensões: emocional, intelectual, social, física, espiritual e ambiental. E a negligência de qualquer um desses cuidados é que geram esses traumas, essas feridas dentro de nós. Por exemplo, se o seu pai era ausente, seja porque trabalhava demais, ou seja por causa de um divórcio, ou mesmo você nasceu e não conheceu o seu pai. Ou o seu pai era presente, mas era indisponível para você emocionalmente. Ele era frio, era distante, era rígido, era agressivo, não te contava histórias. Pelo contrário, era distante emocionalmente falando. A criança, o emocional dela, a capacidade emocional da criança pode interpretar essa frieza, essa ausência do pai como uma rejeição, como um abandono. E esse sentimento de rejeição, de abandono vai refletir por toda a vida dessa pessoa. E por que vai refletir por toda a vida dessa pessoa? Porque a infância, ela é a nossa base. Os primeiros registros ficam instalados no nosso cérebro como programas. E são esses programas que irão criar a nossa realidade. Então, por exemplo, se eu me sentir rejeitada pelo meu pai quando criança, eu vou ver o mundo através dessa lente da rejeição, do abandono. E, logicamente, eu me torno uma pessoa insegura, cheia de medo. Existem várias maneiras que essa insegurança, esse medo vai se manifestar. Por exemplo, a pessoa ela se esforça para caber em lugares, para ser aceita. Ela insiste em manter ciclos falidos, até aguentando desrespeitos, abusos emocionais, se relacionando por carência, depositando no outro a sua felicidade, que é a dependência emocional. Outra forma que essa insegurança, esse medo se manifesta é que a pessoa não se sente pertencente, a pessoa não sabe a que lugar ela pertence, não sabe o seu significado, não sabe quem ela é e, logicamente, ela não se valoriza, ela não tem um propósito claro de vida. Essas são apenas algumas das consequências dessa ferida da rejeição causada, nesse caso, pela negligência do pai. O pai, ele tem essa função, de dar ao filho proteção, oferecer segurança, estabelecer limites, dar direção e afirmar a identidade. Então, quando essas funções não são cumpridas, essa criança se torna um adulto com deficiências devastadoras em várias áreas da sua vida. Existe uma outra consequência que para mim é a mais séria, é que a imagem que nós temos de Deus é derivada da imagem que nós temos do nosso próprio pai. Vou dar o meu próprio exemplo. Meu pai, ele era presente, porém, ele era muito rígido, muito autoritário, ele era muito severo, muito duro, ele era indisponível emocionalmente. E eu interpretei essa severidade dele como uma rejeição. E isso afetou a forma como eu via Deus. Eu falava com Deus, eu tinha intimidade com o Espírito Santo, com Jesus, mas eu não conseguia ver e nem ter a Deus como meu pai. Até que um dia eu estava nos meus processos, curando as minhas feridas emocionais, os meus traumas. Eu estava ressignificando muitas coisas dentro de mim. Foi quando o Senhor me trouxe a consciência de que até aquele momento eu estava vivendo como órfã e não como filha. E aí nesse momento veio como um filme na minha cabeça, vários momentos da minha vida em que eu não conseguia
chamar a Deus de Pai. Até aquele momento, Deus para mim era Deus no céu, distante, assim como os budistas têm Deus, assim como os espíritas têm Deus, várias religiões têm o seu Deus, mas e um Pai? A figura de Deus, ela é justiça. Então, toda vez que você erra, a figura de Deus te abandona. Mas um pai de verdade, ele corrige, ele disciplina o filho quando erra, mas não abandona. Quer um exemplo? Quando Jesus estava na cruz, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por que Deus abandonou Jesus? Porque quando Deus olhou para Jesus na cruz, ele viu nossos erros, ele viu nossos pecados. E como Deus é justiça, ele não pode compactuar com o erro, ele não pode compactuar com o pecado. Ele precisa exercer a justiça que era o sacrifício de Jesus. Mas uma vez que a justiça é satisfeita, minutos depois de Jesus dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Então, aquele que Deus abandonou, o Pai recebeu, porque o Pai nunca abandona. Deus sempre te abandona quando você erra, porque Ele é justiça. Mas o Pai, Ele te acolhe, Ele te recebe, Ele te abraça. E Ele jamais te abandona. Então, voltando aqui para o meu exemplo. Enquanto eu vivia como órfã, eu não via Deus como meu pai. Então, em vários momentos, eu me lembro que eu me senti rejeitada, abandonada por Deus. Eu era filha, mas eu carregava um coração, uma mentalidade de criatura. O abandono, quem sente, é a criatura de Deus, porque Deus abandona a criatura caída. Mas um pai, no seu amor, recebe e abraça. Jesus, quando ele nos ensinou a orar, ele disse: Pai nosso que estás no céu. Jesus, ele estava nos ensinando a orar com um coração de filho, com uma consciência de filho. Só que quando você está enxergando através da lente da rejeição, do abandono que você sentiu na infância, através da figura do seu pai, você não consegue ter essa consciência plena de que você é filho e que Deus é o seu pai. Afinal, como que eu vou ter uma imagem de algo que eu não conheço? Por exemplo, se eu pedir para você definir para mim o que é, sei lá, Ikitsuarpok, você não vai saber me definir o que significa, o que é essa palavra, porque você não teve nenhuma experiência com ela. Na verdade, essa palavra nem existe. Mas a lógica que eu quero trazer para você aqui com esse exemplo é que como que eu vou ter e ver a Deus como um pai amoroso, um pai que me ama, que me acolhe, que me recebe, se a minha experiência com a figura do pai não é essa, pelo contrário, é de rejeição, é de abandono, é de frieza. Então, o que eu preciso fazer? É preciso ressignificar esses programas instalados, ou seja, ressignificar essa imagem distorcida do pai. E o que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo sentido, é transformar algo ruim em algo positivo. E a melhor maneira para você começar a obter a cura para esses traumas, essas feridas, para ressignificar esses padrões, é seguindo alguns passos. Primeiro, você precisa assumir, reconhecer que você tem uma ferida paterna e desejar a cura para essa ferida. Para isso, você vai precisar olhar para dentro de você e ver os comportamentos destrutivos. E você vai dar nome para essa ferida. Por exemplo, meu pai fez isso, fez aquilo. E aí, depois que você deu nome para essa ferida, você vai dar nome à sua necessidade que não foi satisfeita. Por exemplo, o que você queria ter ouvido do seu pai, o que você queria ter vivenciado com seu pai, o que você queria ter visto nele, o que você queria que ele tivesse visto ou reconhecido em você. E a partir daí, você precisa entender que essa sua frustração diante disso
gerou em você raiva para com a vida, raiva para com seu pai, raiva até mesmo para com Deus. Você vai precisar encarar esses fatos, encarar os fatos mesmo do impacto que essa ferida causou em você. Talvez foi passividade, talvez foi procrastinação, talvez foi agressividade, né? Te deixou uma pessoa agressiva. Talvez foi escapismo, né? Você vive fugindo de situações onde você é confrontado. Talvez foi segregação, né? Você não consegue se estabelecer em nada. Talvez por conta disso você se tornou uma pessoa explosiva. Então você precisa pensar nesse impacto que o comportamento do seu pai ou a falta do comportamento do seu pai influenciou em seu comportamento. A partir daí, você vai ter que decidir entre enfrentar e assumir o problema, ao invés de fugir, assumir que existe em você uma ferida e trabalhar em você para obter a cura sobre essa ferida e a vitória sobre essa situação, ou então você pode optar por continuar a ser uma vítima disso tudo. Lembrando que nós estamos aqui para amadurecer, para evoluir, para crescer e não para ficarmos paralisados no vitimismo. Em segundo lugar, depois que você reconheceu essa ferida, assumiu, encarou os fatos, encarou a realidade, você então vai para o segundo passo, que é perdoar. Lembre-se, o perdão não é uma rendição. O perdão é um ato bem forte de anulação da dívida de alguém para com você. E como fazer isso? Primeiro, você precisa entender que o comportamento disfuncional do seu pai está ligado às dores que ele carrega e que a maneira como ele tratou ou tratava você era apenas uma das maneiras que ele encontrou para lidar com as frustrações, com as dores e as situações difíceis que ele enfrentava. Quando você decide olhar dessa maneira, você começa a descartar algumas expectativas não correspondidas pelo seu pai. E então você abre uma porta para conseguir liberar esse perdão. Tem uma frase de Lewis que diz assim: perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro era você. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal onde eu falo sobre o perdão, sobre as consequências de não liberar perdão. Se você quiser, pode estar indo lá assistindo. Tem um outro vídeo também que eu falo sobre a cura da criança interior. Lá eu ensino uma técnica, né, sobre liberar perdão. E você pode fazer esse exercício do perdão através de uma carta ou mesmo através de uma oração para com Deus, que seja da maneira que você sentir confortável, mas que traga o encerramento dessa questão em você. Lembre de uma coisa: curar essas feridas, né, que existem dentro de nós, esses traumas, obter a vitória sobre tudo isso é um processo. É um processo de cura. E é tão difícil como uma criança que está aprendendo a andar. Ela vai cair, vai levantar, mas o fato de você levantar mais do que você cair já é um grande sinal que você está no caminho certo e um grande passo para você obter a vitória. Esse processo de ressignificação, de cura, né, dessas feridas que nós carregamos no nosso interior, tem um papel de criar novas vias neurais no nosso cérebro. Então, esse processo vai exigir de você motivação, intencionalidade, disciplina e energia espiritual, que é a sua vida de intimidade com Deus. Nesse processo, muitas coisas vão começar a mudar dentro de você. Sua forma de pensar, suas crenças vão começar a mudar. Então, procure nesse tempo estabelecer novos hábitos. Procure fazer coisas que conectam com seus novos padrões de pensamento. E tenha isso como estilo de vida. Procure depender de Deus. Procure depender suas emoções em Deus. Só que você só vai conseguir isso através de uma intimidade com o Pai,
com o coração e a mentalidade de filho. A cura é possível, essa reconexão com o pai é possível. A ferida paterna não é algo relacionado apenas ao externo, por causa do pai ausente emocionalmente. Essa ferida paterna é uma grande causadora de estresse. Não importa quão bem as pessoas tentem racionalizar ou mesmo esconder a sua relevância. Essa ferida paterna, ela afeta a sua autoestima, afeta o seu psicológico, afeta a sua percepção do mundo e te deixa refém de pessoas controladoras, pessoas narcisistas, pessoas manipuladoras. Nós fomos criados para sermos amados pelos nossos pais e pelo nosso Pai Celestial. Jesus, ele veio à Terra para nos religar ao Pai. E ele foi um grande exemplo de relacionamento com Deus Pai. Mas para que você viva a vida que Deus criou para você alcançar a plenitude e viver o céu na Terra, a mudança, a transformação tem que vir de dentro de você. É de dentro para fora. Só assim você conseguirá viver um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Pai Celestial.